Olá, pessoal. Sou o professor Aldovano, professor de História, e essa aula vai para o segundo ano do ensino médio. Nas aulas anteriores, nós já estamos tratando sobre o tema Estados Unidos, especialmente a Guerra Civil Norte-Americana, né? Passei uma pesquisa e alguns exercícios. Hoje eu vou explicar a Guerra Civil junto com os exercícios. Para isso, eu vou projetar aqui a minha tela para vocês. Ó, vocês já devem estar vendo a minha tela. E aí eu não vou colocar no modo apresentação para eu poder modificar aqui as alternativas. Então, essa aula para o ensino médio, meu nome é Aldovano Dantas Barbosa, né? E esse é o tema, Estados Unidos da América, no século XIX. Então, nós vamos falar aí na segunda metade de 1800, tá? Que é a Guerra Civil Norte-Americana. Eu vou iniciar já lá na última pergunta, né? Da aula passada, quando eu disse, descreva o significado da palavra secessão. Então, secessão quer dizer separação, mas eu quero saber no contexto da Guerra Civil. Então, o que seria isso? A Guerra Civil Norte-Americana, ela começou em 1861 e vai até 1865, uma guerra muito dura, tá? Onde os estados do sul, imagine o mapa dos Estados Unidos, onde os estados do sul queriam se separar do norte, porque o sul era escravista e o norte queria liberdade para que todas as pessoas pudessem comprar, que é o que a gente chama de livre cambismo. Tá? Então, em suma, a Guerra Civil era uma tentativa de separação norte-sul dentro do país. Agora nós vamos saber como isso ocorreu. Então, vamos dar sequência a uma pesquisa que nós fizemos e as atividades. Por que é importante estudar os Estados Unidos? Porque a nossa economia, a nossa política é muito parecida e tem muitas influências norte-americanas. E entendendo os Estados Unidos, nós também podemos entender o Brasil. E, na época, quem foi eleito presidente que deixou tão descontentes os estados sulinos? Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln diz o seguinte, olha, nós temos uma casa dividida, e essa casa dividida, ela joga contra si. Por isso que é número 1, ó, no início do governo de Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, apresentaram-se divididos e os Estados Unidos apresentaram dividido. Nas palavras desse presidente, o país era uma casa dividida contra si. Uma vez que essa era para que vocês falassem quais estão corretas, tá? Então, os estados do Sul eram favoráveis ao escravismo? Sim, eles eram. Vou colocar aqui de vermelhinho. A secessão, que é a separação sulina, era um golpe para o país? Claro, porque era a economia muito forte, a economia do Sul. Os estados nortistas não abriram mão da política livre-cambista condenada pelo Sul protecionista? Não, isso não aconteceu. Né? Então, essa não está correta. E a 4, divididos internamente, os Estados Unidos não poderiam prosperar economicamente e enfrentar os desafios externos. Por isso que houve a guerra, porque o Sul queria se separar do Norte. Se o Norte apoiasse, teríamos 2 Estados Unidos, né? Como se fosse possível. Então, houve a guerra para não ocorrer a separação e não enfraquecer para os desafios externos. Então, as corretas é 1, 2 e 4. Para a próxima, olha, é um dos vestibulares mais difíceis da FUVEST. A Guerra de Secessão, que é essa guerra civil, ao final da guerra, a Constituição dos Estados Unidos sofreu a 13ª emenda. Esse é muito comentado nos filmes, né? Sempre todo mundo fala, a 13ª emenda dos Estados Unidos.
Por quê? Porque ela vai abolir a escravidão, né? No final da guerra, vai abolir a escravidão. E os brancos do Sul, né? O que eles vão fazer? Preste atenção. Abatidos, eles vão emigrar em massa, eles vão sair das suas terras? Não, não pode. Inconformados com a concessão do direito aos negros, né, que é a libertação, desenvolveram segregação racial e criaram sociedade secreta que os perseguiam. É essa, pessoal. A sociedade secreta que ele está fazendo referência é a Ku Klux Klan, que persegue os negros, né? Nos Estados Unidos tem um racismo muito forte, muito arraigado, como nós podemos enxergar em algumas medidas, né? Por exemplo, do George Floyd, tá? E nós acreditamos que o Biden ganhou por conta dos movimentos para a libertação das opressões negras, né, nos Estados Unidos. A 3. A respeito da derrota dos confederados são sul, né? Durante a Guerra Civil Americana. Agora nós vamos ver a incorreta, tá? A incorreta. Alternativa A. Na fase final do conflito, o general sulista Robert Lee desertou? Não, não é essa. Essa aqui realmente aconteceu, né? Pasmem, né? Pasmem, né? Como eu poderia falar, né? Nos Estados Unidos, uma deserção seria uma mancha para o orgulho deles, né? Então, vamos ver se tem mais uma incorreta aqui, tá bom? B. Os sulistas amargaram a derrota no conflito por não conseguir apoio internacional? Sim, isso é muito verdadeiro. Os estados do Sul buscaram apoio internacional e não conseguiram. E os escravos, eles lutavam na guerra, né? E chegou o momento que eles começaram a fugir. E não tendo combatentes, né? A guerra foi pendendo para o norte. D. O embargo econômico aplicado pelo norte. O norte parou de mandar suprimentos para o sul, claro, né? Então, eles vão fechar a fronteira de abastecimento do sul para ganhar a guerra. Então, a melhor aqui, né, e óbvio, né, que o general sulista, ele não vai desertar, né, e para pôr fim na guerra. Então, a número 3 é a A. Número 4 e última, né, a Guerra de Secessão iniciou-se quando os estados sulistas declararam a secessão, ou seja, a separação, e promoveram o ataque contra o Fort Sumter. O estopim para o início do conflito foi o quê? Né? Lembra que eu falei que era época de eleições e um republicano que era contrário à escravidão foi eleito? Então, número C. O estopim para a Guerra de Secessão foi a vitória de Abraham Lincoln nas eleições presidenciais. Tá? E a última que nós já vimos, né, aqui, que é o que é a Guerra de Secessão, né? Guerra de Secessão é quando os estados do Sul queriam separar do Norte por conta da eleição que deu a vitória a Abraham Lincoln, que era contrário à escravidão nos Estados Unidos. Ok? Então, note, os Estados Unidos terá os seus escravos livres em 1865 e o Brasil muito próximo disso, 1888. Então, por enquanto, é isso. Agora eu vou parar de compartilhar. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que vocês tenham acertado. Muitas pessoas que mandaram as questões para mim conseguiram acertar. E aí, esse vídeo é para entender todo o contexto, né? Não basta só acertar a questão, nós temos que entender por que nós estamos acertando. Espero que vocês fiquem bem.
né, eu vou tentar várias formas de comunicar com vocês, né, como eu já fiz vídeo no YouTube, já mandei questões, já mandei texto, né, agora fazendo esse vídeo explicativo, para que a gente possa encontrar uma melhor forma dessas aulas, né, essas aulas remotas, que é importante nesse momento de pandemia. A pandemia não acabou. Fique em paz, que Deus abençoe todos vocês.